O que você acha sobre os supostos deuses antigos, ou os gigantes da mitologia, e todos os seus segredos e conspirações, como por exemplo, os Anunnakis e os Nephilims? Anunnaki, pô, isso é legal pra caramba esse assunto, né? Sei lá, parece meio pira pra mim. Não, é pira. É uma piração legal. Assim, mesmo? Não vou querer dizer que é verdade e tal, mas não precisa ser verdade. Ele falou de Anunnaki e Nephilim. Nephilim, é. Nephilim é quando um anjo tem um filho com um ser humano, pelo menos na cultura pop é isso. Sim, mas é isso mesmo. Então, assim, na Bíblia, no Gênesis 6, diz que quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas, nasceram os gigantes, os varões de grande renome da antiguidade. Então, a Bíblia fala sobre gigantes, abertamente. Nephilim é traduzido como gigante, mas em hebraico vem de nafal, que é cair, parecido com o inglês, né, to fall. Então, Nephilim significa os caídos, que são uma classe de anjos que caíram, né? Pelo menos segundo o livro de Enoque, explica um pouco melhor. Não é um livro canônico, mas dá pra entender. Então, os Onde que os caras acharam o livro de Enoque? É um dos do Mar Morto? Não, o livro de Enoque é um livro apócrifo, foi escrito naquela época do intervalo do Antigo pro Novo Testamento, que é mais da cultura grega, né? Tá. Não é um livro que era tão escondido assim, não. Era meio popular. Quem era Enoque? Enoque foi um cara da Bíblia, né? Que a Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus o tomou pra si. Então ele acredita que ele foi arrebatado, né? Foi levado aos céus. Não morreu. Na terminologia. Ele e Jesus, então, né? Que foi pro céu sem morrer. Jesus... Quer dizer, Jesus, na prática, ele morreu e ressuscitou. Ele morre e depois fica 40 dias, depois vai embora. Outro que subiu, esse subiu, a Bíblia fala explicitamente, é o Elias, né? Elias, a carruagem passou, veio redemoinho e levou ele. Elias é o que fez o sol parar? Não, esse é Josué. Josué que falou. O Elias fez outros milagres. Assim, né? Outros milagres. Elias fazia cair fogo do céu em cima dos caras. É tipo o Senhor dos Anéis, o nível do... Pra quem gosta de Senhor dos Anéis, né? Caralho. Essa parte da história de primeiro livro de Reis Minha mãe escutava muito uns louvores. Uns louvores, cara. Das antigas pra cacete, cara. Que contavam as histórias assim. Contava a história do Elias orou, e fez o fogo cair. Fez o fogo cair. Essa parte do fogo aí que a galera canta é quando ele fez um desafio com os sacerdotes de Baal, né? Que aí eles fizeram um altar e falaram, vamos ver quem é Deus, se é Baal ou se é Jeová. Aí ele falou, vai, ora aí, se o Deus de vocês jogar fogo do céu e consumir o sacrifício, aí beleza, Baal é Deus. Só que aí ele derrubou o Wi-Fi dos caras lá e não conseguiram chamar, não vinha nada. Aí ficaram o dia inteiro lá. Dele rolou, que é que ele hackeou o sistema lá dos caras, né? Mas tu tava falando do livro de Enoque. Então, os Nephilim. Vamos falar dos Nephilim. Nephilim tem na Bíblia. É porque o livro de Enoque não tá na Bíblia, a galera fala, isso é livro apócrifo, não é canônico. Mas isso está na Bíblia, e a Bíblia fala sobre vários gigantes, não só os Nephilim, que foram antes do dilúvio, mas a Bíblia fala sobre um gigante chamado Anak, né, que deu origem aos Anakim, que são, e aí pra quem gosta de cultura nerd, né, Anakin Skywalker, obviamente tem a ver com isso aí. Então, ele teve 3 filhos, que eram 3 gigantes, Talmai, Cesai e Aimã, que os caras falam que a gente parecia gafanhoto perto deles, então devia ser uns caras grandes mesmo. Tem o Og, que era o rei de uma cidade chamada Bazan, que a Bíblia diz que a cama dele tinha 4 metros de comprimento. Às vezes o cara tinha 1 metro, né? Mas a cama tinha 4 metros, eu não sei. Mas... Ele só quer dormir bem confortável. Cama King, né? Pô, King, Og, rei de Bazan, né? Mas a Bíblia diz que o cara era gigante. Tem o mais famoso de todos, que é o Golias, que lutou com Davi, só que esse não era tão gigantesco. A Bíblia fala a altura dele. Você transpondo de côvado pra metro, ele tinha uns 2,40 m. É grande pra caramba, mas não é, o cara é o tamanho da árvore, né? Então, a Bíblia fala muito sobre isso. E segundo essas teorias bem mirabolantes, foram os anjos caídos que fizeram uma espécie de engenharia genética, né? O anjo não chegou aqui e engravidou a mulher. O que dizem é que nos rituais de fertilização, que eram comuns no mundo antigo, esses seres espirituais apareciam em forma feminina, sugavam os espermatozoides, depois ele voltava numa forma masculina e inseminava a mulher. Ele não tinha órgão reprodutor e nem inventou nada, ele trabalhando em cima de material humano, né? Isso entra um pouco naquelas lendas que falam sobre súcubos e íncubos, né? Isso tá falando um pouco, você tá falando ainda do livro de Enoque. É lá que tá esse tipo de... O livro de Enoque não explica com esse detalhe. No livro de Enoque fala que havia 200 anjos chamados de vigilantes, né? The Watchers em inglês. Em hebraico não tem muito isso na Bíblia, né? A Bíblia chama Bnei Elohim, que são os filhos de Deus. E esses 200 anjos que tinham a missão de proteger a terra, eles descem, eles são seduzidos pelas mulheres ali, então eles descem na terra e conseguem engravidar essas mulheres. O livro de Enoque vai explicar tecnicamente como eles fizeram isso. E aí dessa relação nascem os gigantes que eram sempre do mal. Isso é estranho, né? O gigante era sempre contra o povo de Deus e tal. Então parece que era uma estratégia diabólica para tentar dominar a terra, né? Como se os anjos caídos falassem, a terra agora é nossa, vai destruir o povo de Deus. Usando essa estratégia de força descomunal, tamanho gigantesco, né? Mas quem é cristão sabe que na Bíblia fala sobre gigante, né? Então gigante é algo que tá ali na Bíblia, né? E tem algumas histórias que o Museu Smithsonian tinha, uns fêmures gigantes, mas eles tiraram porque atrapalhava a teoria da evolução, que não fazia sentido ter um gigante. Então, tem alguns paleontólogos aí que dizem que existem registros fósseis disso.